Olá! Nesse vídeo nós vamos discutir a atualização do conceito de propósito na estratégia corporativa. Mas para falar de propósito na estratégia corporativa, é importante a gente definir propósito. Em primeiro lugar, o que é propósito? Propósito é a razão de ser de um negócio. É aquilo que torna um negócio único, que torna aquele negócio essencial, que caracteriza aquele negócio. Por exemplo, do Walmart é Save Money and Live Better. Economize dinheiro e viva melhor. Então, o propósito é um conceito abstrato, ele é um conceito até que relativamente simples. Veja, ele não é simplório, mas ele é simples. E dele derivam produtos, serviços, estratégias, objetivos, enfim. É do propósito que o resto vem. Então é muito importante ter clareza no propósito. A discussão sobre propósito não existe separada da discussão sobre gestão para sustentabilidade, ESG, responsabilidade social corporativa. Na verdade, ela é o núcleo dessa discussão. Então, dessa discussão sobre propósito, essas outras discussões vão operacionalizar, vão tornar a execução do propósito mais concreta, mais viável, possível. Então, se não houver a discussão sobre propósito, corre-se o risco de todas essas outras estratégias ficarem um pouco soltas, um pouco à mercê das opiniões, das vontades. Quando a gente tem o propósito claro, essas outras discussões, elas estão ancoradas, elas estão servindo a um propósito. Então fica muito mais claro e fica muito mais viável de você vender essas estratégias, sabendo para o que elas vão contribuir e de que maneira elas contribuem para o propósito corporativo. A atualização nessa discussão de propósito é trazer sobre a discussão de propósito tradicional, que é muito relevante, uma camada adicional, talvez uma lente adicional, que é como o propósito corporativo ou como a existência desse negócio contribui para a solução de problemas sociais não atendidos, não resolvidos. Você pode pensar assim, Annelise, essa discussão não é nova. E é verdade, ela não é nova. Muitas empresas, muitas organizações já pensam como o seu propósito contribui para questões da sociedade importantes e que, portanto, a própria existência do negócio contribui positivamente para a solução desses problemas sociais. Há outros negócios que surgem justamente para resolver um problema social. Então, a própria existência, seu próprio produto ou serviço, ele já nasceu voltado para resolver esse problema social. São chamados negócios sociais, ou investimentos de impacto, ou negócios de impacto sociais, são vários nomes. Mas a verdade é que isso também não é novo. Por exemplo, Doutor Consulta, vou dar um exemplo aqui. Sempre pedagógico, tá, gente? Quando eu cito empresas, é pedagogicamente, não tem nenhum objetivo aqui, outro que não pedagógico. Doutor Consulta. Doutor Consulta é um negócio fundado em 2011, cujo objetivo é facilitar o acesso a serviços de saúde para uma parcela da população que não tinha acesso a esses serviços de saúde ou cujo acesso era muito difícil. Então, identificando uma necessidade da sociedade brasileira, que todos nós sabemos que o acesso a serviços de saúde no Brasil é um desafio, então, identificando essa necessidade social, eles pensaram: como que a gente pode ajudar a contribuir para esse problema, criando uma empresa que vai oferecer um serviço que vai facilitar o acesso aos serviços de saúde por essa parcela da população. Então aí surge o Doutor Consulta em 2011, um exemplo de negócio social. Então é um negócio que é todo voltado para a solução de um problema da sociedade. Então isso é um negócio social. Mas há outros negócios já consolidados, em mercados já consolidados, negócios tradicionais, que não necessariamente passaram por essa reflexão. Mas a novidade, aquilo que vem sendo constantemente demandado dessas empresas, dessas grandes empresas, né, é que elas reflitam sobre isso. Como o seu propósito, que não necessariamente passou por essa camada, passou por essa lente da relação deste propósito com as necessidades sociais, mas como ele contribui positivamente para essas necessidades sociais. Propósito, a reflexão sobre propósito é algo muito básico, né, de uma estratégia corporativa, de um processo ali, de um conselho de administração, de seus investidores. Essa discussão sobre propósito tem sido cada vez mais fomentada
né, que inclua, que faça parte do processo, trazer uma lente adicional de como o propósito corporativo pode contribuir para a solução de problemas que existem na sociedade que não são atendidos. E aqui a gente está falando de, neste processo de contribuir para essas questões sociais não resolvidas, gerar novos produtos, novos serviços, gerar vantagens competitivas, enfim. Então, a gente está falando de entender o seu lugar na sociedade como alguém, como uma empresa, como um negócio que contribui positivamente para problemas sociais, ao mesmo tempo em que você também fomenta o seu negócio. Então, é uma relação positiva entre negócio e propósito. Também, já disse aqui que não tem novidade nenhuma nisso, essa discussão ela já é antiga, ela já acontece, e aliás, tem empresas que pensam nessa conexão com os desafios da sociedade antes disso ser moda. Então, não tem novidade. Qual é a novidade? A novidade é a tração que essa discussão tem recebido recentemente, né, nos últimos anos, e isso vem se acelerando, e isso está muito conectado à importância que os temas ESG, sustentabilidade, enfim, vem ganhando também nos últimos tempos. E tem a ver também com uma tendência demográfica importante, e é isso que eu quero ressaltar. É por isso que eu estou jogando luz sobre essa discussão sobre propósito, para que ela não passe batido se você trabalha com sustentabilidade, ou se você trabalha com estratégia empresarial, enfim, para que essa discussão não passe batida, porque eu estou convencida de que ela cada vez mais se tornará relevante para 3 grandes stakeholders: os investidores, os funcionários e os clientes e consumidores. Então vamos falar dessas tendências demográficas? Nós atingimos a marca de 8 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. Isso é resultado de um processo bastante intrincado de desenvolvimento tecnológico, inovação, saúde, enfim. A gente não vai ter tempo aqui nesse vídeo de discutir isso, mas eu quero que vocês guardem esse número. Somos 8 bilhões de pessoas. Isso também é muito em função do aumento da expectativa de vida nesses mais de 200 anos de Revolução Industrial. Então, ali na virada do século XIX, no começo, no que se marca historicamente como o começo da Revolução Industrial, a expectativa de vida média do planeta era em torno de 30 anos. Em 2021, era um pouco mais de 70 anos. Saímos de 30 para 70 anos, em média. Então, veja como é interessante esse aumento da expectativa de vida. Outro processo importante desse período é o surgimento das cidades, o desenvolvimento das cidades e a alta taxa de urbanização que vem acontecendo nessas últimas décadas. Historicamente, nós vivíamos no ambiente rural, mas hoje cerca de 50% da população do mundo já vive em cidades. No Brasil, 80% das pessoas vivem em cidades. Mas o que viver em cidades significa? Significa que pessoas de diversos lugares, com cabeças diferentes, histórias diferentes, visões de mundo diferentes, se encontram num ambiente, que é o ambiente da cidade. E ali, ideias vagam, as ideias vão e vêm com muita rapidez. Ideias sobre tecnologia, ideias sobre ciência, economia, política, saúde, cultura, tudo circula muito mais rápido. Isso, combinado com as revoluções digitais que a gente tem passando, que a gente vem passando, isso realmente gera um ambiente muito motivador de ideias que circulam cada vez mais rápido. Então esse é o ambiente em que a gente vive hoje. Mas o ponto que eu gostaria de ressaltar para esse vídeo sobre propósito e estratégia é que, em função desses processos todos que eu estou comentando, nós temos pela primeira vez 5 gerações diferentes habitando nesse planeta. Geração, né, o pensar em termos de geração é uma ferramenta analítica. Não é, né, a gente não quer aqui engessar as pessoas em grupos, né, de idade, grupos etários, de maneira nenhuma. É apenas uma ferramenta analítica para que a gente possa agrupar pessoas de idades parecidas que viveram experiências formativas, tecnológicas, econômicas, sociais, políticas semelhantes. E elas vão formar sua visão de mundo, muitas vezes, de maneira parecida. Por quê? Porque o estágio de vida que a gente está, onde nós estamos ali no nosso ciclo de envelhecimento, isso tem um impacto sobre a nossa opinião sobre o mundo, sobre a nossa visão de mundo. Isso certamente tem um impacto. Então, a razão pela qual a gente organiza os grupos sociais
em gerações é meramente analítico e é meramente para a gente não tratar as pessoas como um grande grupo geral, por exemplo, clientes, fornecedores, investidores, funcionários. Mas espera um pouquinho, dentro desse grande grupo de funcionários, vamos usar algumas ferramentas analíticas, sendo uma delas a análise geracional. De qual geração a maior parte dos meus funcionários, por exemplo, faz parte? Então nós temos, como eu disse, 5 gerações vivendo juntas aqui nesse planeta. E isso é novo. Isso é novo por quê? Porque estamos vivendo mais. Então antes, né, a gente morria mais rápido. Hoje nós, graças a Deus, estamos vivendo mais. Então a gente começa a conviver com as gerações mais novas. E a gente começa a conviver com essas gerações aonde? Dentro de casa. Então é um fenômeno demográfico já bastante documentado. Nos lares, no mundo todo, as gerações diferentes coabitando, então é um efeito multigeracional. Nós também vivemos com essas gerações, habitamos com essas gerações, aí compartilhamos com essas gerações diferentes o ambiente de trabalho, o ambiente de consumo, o ambiente de investimentos. Então, as gerações, as 5 gerações, elas se polinizam ali, porque elas estão convivendo em vários ambientes diferentes, dentro das casas, no ambiente de trabalho, no ambiente de consumo. E dentre essas 5 gerações, eu gostaria de destacar 2 gerações. Os millennials, que são aqueles nascidos entre 1981 e 1996, e a geração Z, que são aqueles nascidos pós-1996. Essas são as 2 gerações mais novas que a gente usa nessa ferramenta analítica que eu estava dizendo de dividir os grupos geracionais. Se vocês olharem diferentes fontes, talvez vocês vão encontrar outras classificações. Eu estou usando a classificação do Pew Research Center. Mas enfim, voltando, essas 2 gerações são 2 gerações sabidamente, já tem muita pesquisa mostrando isso, são gerações que se preocupam com temas relacionados à agenda socioambiental, propósito, enfim, de maneira muito forte, muito superior às gerações anteriores. São gerações que, por exemplo, já estão movimentando com as suas decisões de investimentos o mercado investidor com muita força. São eles os principais drivers do investimento ESG, por exemplo. São gerações que se preocupam com mudança do clima, então consomem nas redes sociais, participam de comícios, votam com preocupações, por exemplo, climáticas. Consomem, né, determinadas marcas, valorizam marcas com relação como elas lidam com essas questões sociais, por exemplo. Então, isto é sabido. E por que eu estou trazendo essa discussão geracional? Porque uma questão importante da gente refletir na estratégia corporativa é, quando eu olho para os meus investidores, né, e não como esse grupo amplo de investidores, mas quem realmente investe na minha empresa? Quem são os gestores? Quem são os tomadores de decisão? De quais gerações eles fazem parte? Como eles valorizam ou não valorizam algumas das discussões relacionadas às questões de sustentabilidade, ESG, por exemplo? E aí, o propósito e a relação entre propósito corporativo e as questões da sociedade, dependendo de onde eles estiverem nesse grande espectro geracional, vai fazer muita diferença. Quando a gente olha para consumidores e clientes, quem são os meus clientes? Quem são os meus consumidores? E aqui eu vou fazer um parênteses, porque eu acho que essa discussão é muito pertinente para empresas B2C. Porque aí é muito importante eu entender de fato para quem eu vendo, ou quem influencia a decisão de venda e de quais gerações eles fazem parte. E aí, de novo, a discussão de propósito se torna mais e mais importante dependendo de quais gerações eles estiverem. Sempre lembrando que há um movimento multigeracional. Então eu, por exemplo, tenho visto nas minhas pesquisas, que são mais financeiras, mas eu tenho visto gerações anteriores que não necessariamente historicamente valorizavam tanto esses aspectos que a gente está discutindo aqui nesse vídeo, mas que passaram a valorizar. Por quê? Porque há um processo de multiplicação, aí, de polinização dessas ideias, que tem a ver com o ambiente urbano, que tem a ver com a questão digital, enfim, as ideias fluem muito rápido. E elas fluem de uma geração para outra em ambos os sentidos. E o terceiro grupo é o grupo dos funcionários. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas,
uma questão muito importante também entender como elas estão distribuídas nesses diferentes grupos geracionais. E aí eu arrisco a dizer que um dos conflitos que a gente vai ter é justamente em alguns níveis hierárquicos você ter representantes das gerações mais novas que estão preocupadas com o propósito, que estão preocupadas com várias dessas questões associadas à agenda ESG, e nos níveis hierárquicos mais altos, como o conselho de administração, como diretores, enfim, você ter representantes das gerações anteriores. Não significa, de maneira nenhuma, que essas ideias não estejam circulando, não importa em que grupo geracional, mas pode ser um problema se essas ideias não estiverem circulando. Então, a gente precisa ter clareza de qual é o nosso mercado, quais são os nossos funcionários. Retenção de pessoas hoje é um elemento central da estratégia, não é mesmo? E todos temos voz com as redes sociais, enfim, com a tecnologia do jeito que está, todo mundo tem voz para falar bem ou para falar mal de uma marca, de uma empresa. Então, ter clareza de como esses diferentes stakeholders valorizam questões associadas a temas ESG e a temas relacionados a propósito. E nesse espírito de pensar a relação entre propósito e necessidades sociais, eu queria propor algumas reflexões que, se você trabalha com sustentabilidade ou com planejamento estratégico, podem ajudar a trazer um pouco, concretizar um pouco dessa discussão ali na sua reflexão estratégica tradicional. Bom, a primeira pergunta que a gente pode se fazer, ou a primeira reflexão que a gente pode fazer é: o seu negócio, tal como ele está colocado hoje, tal como ele existe hoje, ele atende alguma necessidade social? Por exemplo, no caso do Brasil, saneamento, educação, cultura, são tantas necessidades, né? Que talvez até você consiga traçar essa relação de maneira simples, mas ter clareza de se o seu negócio, tal como ele existe hoje, se é possível relacioná-lo com problemas, né? Problemas sociais que a gente, por exemplo, vive no Brasil. Existe essa conexão e ela é positiva? Se as pessoas consumissem mais do seu produto, se elas consumissem mais do seu serviço, se fosse um sucesso retumbante, como o seu produto ou serviço contribuiria positivamente? Como seria a sociedade? Por exemplo, o exemplo do Doutor Consulta. Como seria a sociedade se as pessoas, todo mundo tivesse acesso ao Doutor Consulta, por exemplo? Que tipo de solução, que tipo de benefício ele traria para a sociedade? Pegando aqui um exemplo, de novo, como eu falei, totalmente pedagógico, né? Mas vamos pensar, trazendo escala para o seu negócio, trazendo escala para a sua empresa, o que isso significaria em termos de ganhos sociais, de atendimento de necessidades sociais? Agora, lembra que eu falei que não pode ser só uma palavra, não pode ser só uma ideia, não é um slogan. Não é um slogan. Isso é algo sério, é algo que reflete a alma da organização. E para que isso funcione de verdade, para que isso realmente cumpra o seu propósito, né, de orientar a organização como um todo, precisa estar conectado com estratégias, precisa estar conectado com gestão de pessoas, cultura organizacional e operações. Então, uma outra reflexão que eu proponho aqui é, se você fosse pensar em algumas palavras que encapsulam a essência do que é o negócio hoje, lista essas palavras. 3, 4 palavras. Lista. Agora, vamos pensar como essas palavras se relacionam com as reflexões que você fez anteriormente, aqui que eu estava propondo. Elas vão na mesma direção, elas vão em direção oposta, elas podem representar uma ajuda ou elas podem atrapalhar, enfim, como é que elas se relacionam com isso? E por fim, é possível a gente pensar em novos produtos, novos mercados, novas vantagens competitivas que podem surgir dessa reflexão sobre propósito que eu estou comentando aqui? Essa é uma reflexão importante, porque muitas vezes você pode identificar, e eu já vi isso várias vezes na minha vida, você pode identificar um outro negócio completamente diferente e que pode ser interessante, pode fazer sentido, enfim, ou um novo mercado. Novos mercados, novas ideias precisam de criatividade, precisam de que a gente tenha um frescor para poder enxergá-los, para poder identificá-los. E muitas vezes essa reflexão sobre como o seu negócio se relaciona com as necessidades da sociedade, muitas vezes isso pode ajudar trazendo esse frescor.
Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. No meu site tem um texto que acompanha esse vídeo, trazendo um pouco mais dessa discussão, se você se interessar.